do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo número 11. Glória a Deus. Versículos 16 e 17. Amados, em reverência à palavra, os que puderem ponham-se de pé. A palavra do Senhor diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso à Baal. Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra é tua, o profeta é teu, o Espírito é teu. Aqui, Pai, tem apenas um homem que pode ser chamado de um vaso de barro, é o que sou. E eu peço que a tua graça, a tua misericórdia venha mais uma vez sobre as nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aquilo que o Senhor tem para a tua casa nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, podemos assentar. Glória a Deus. Amados, nós vamos falar de um dos maiores profetas, chamado até de profeta maior, Zacarias, ou Jeremias. E o nome de Jeremias significa a quem o Senhor levantou. Amém? E foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, pregou sobre o cativeiro de Israel durante anos, foi desacreditado, foi lançado ao poço, teve a sua própria família juntas com pessoas que queriam o seu mal. A própria família intentou tirar a vida do profeta. Mas quem é o homem quando Deus colocou? Meu Deus. E essa palavra Deus colocou no meu coração. Nós vamos dar uma passeadinha bem rápida na Bíblia hoje. Vá também ao número 24 do profeta de Jeremias. Jeremias, profeta 24. Jeremias capítulo 24. Nós lemos o 11, agora nós vamos para o 24, amém? Versículo capítulo. Capítulo 24, do 1 ao 10. Todos acharam? Amém. Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos têm porões, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: o que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes figos bons, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-eis, e não os destruirei, e plantá-los-eis, e não os arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor,
e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus que não se podem comer, que maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém que ficou do resto pela terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais. Amados, a palavra do Senhor aqui começa falando em 2 cestos de figos. E dentro da Bíblia, nós entendemos que os figos muitas vezes se referem, são árvores que se referem a 2 tipos de algo que Deus quer falar para nós nessa noite. Elas simbolizam muitas vezes o povo judeu, e ora, elas simbolizam a religião judaica. Nós sabemos que a religião judaica era fundamentada no Pentateuco, sim, mas não era isso que eu queria dizer. Sim, na Torá também, mas era baseado na lei. A fé dos judeus não estavam na palavra do Senhor. Eles criam na lei, eles viviam pela lei, mas não cumpriam a lei. E como nós vamos ver aqui, a lei foi importantíssima, porque a lei serviu de condutor, a lei serviu de aio para que eles fossem levados até a presença de Deus. Aleluia! Ainda no livro do profeta, no capítulo 24, que nós acabamos de ler, esses 2 cestos de figo representam os frutos da religião. O Senhor nosso Deus prometeu que olharia pelos figos bons, e Ele disse que os traria de volta a Jerusalém, a sua terra, e verdadeiramente isso Ele fez. E Deus também prometeu, conforme nós acabamos de ler, entre os versículos 4 e 7, que lhe daria um coração, mas um coração transformado. Amém. Um coração quebrantado. Porque nós vamos ver durante essa pregação, irmão, que muitas vezes o homem busca a presença de Deus, não sai de templos, mas não tem conhecimento da palavra, não quebranta o coração. E depois que a nação foi levada cativa pelos babilônios, Jeremias pregou isso em seu ministério. Deus trouxe um remanescente de volta para Jerusalém. Estes aceitaram e receberam uma nova aliança e o Messias prometido. O povo foi levado ao cativeiro. Durante anos, Jeremias pregou isso. O povo não cria, o povo via, o povo achava um absurdo que eles, como povo descendente de Abraão, pudessem ser escravizados, pudessem ser levados a outra nação. Jeremias era motivo de escárnio, e a própria família também o achou meio louco. Mas ele fazia e era a voz do Senhor, e não temeu, ainda que muitas vezes açoitado foi, preso foi, até enterrado em poços para morrer, mas ele fez a vontade de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus, de Abraão até Jesus, Deus sempre tem um remanescente. Não, em todos os tempos da Bíblia nós vamos ver que sempre Deus teve um remanescente. Pastor, o que seria isso? O remanescente é aquele que crê em Deus, é aquele que não entrega, é aquele que não volta atrás da palavra do Senhor, independente das circunstâncias que ele esteja passando, ele crê que há um Deus.
e que vai cumprir aquilo que prometeu na vida dele. E Deus sempre teve esses remanescentes. Abraão foi um remanescente de Deus, porque no mundo em que se buscava ídolos e tantas coisas, ele cria que havia um Deus, um único Deus, sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz que os figos bons e ruins podem ser vistos nos tempos de Jesus. E isso foi uma verdade, porque os figos ruins rejeitaram o Messias, e os figos bons representam o remanescente que aceitou Jesus e formou a igreja, a Israel espiritual. Meu Deus. A figueira fala especificamente da religião judaica. A figueira fala especificamente da religião judaica. Nós vamos falar de duas árvores que simbolizaram Israel. Uma delas, a figueira, a outra, a oliveira. A figueira esteve envolvida no primeiro ato religioso na Bíblia. Adão e Eva juntos costuraram folhas de figueira para cobrirem-se diante de Deus, porque estavam nus. Era o homem tentando fazer por si mesmo o que somente Deus poderia fazer por ele, porque a nudez aqui simboliza o pecado. Eles estavam pecados diante de Deus, e Deus faz o primeiro sacrifício para cobri-los. Deus então lhes supriu com peles do sacrifício de um animal, já apontando para o sacrifício da cruz. Os figos e a figueira falam especificamente de religião, aqui a religião judaica. Como em Lucas 13, abra por favor em Lucas 13, de 6 a 9, Jesus vai falar da parábola da figueira. Lucas 13. Glória. De 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim: E logo dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos, quantos anos, irmãos? 3 anos. Quantos anos, irmãos? 3 anos. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a espere. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Essa parábola é o próprio Deus simbolizado aqui pelo vinhadeiro, pelo dono da vinha. E o vinhadeiro é o Senhor Jesus. Meu Deus. Contesta ao Pai, entre aspas, não entendo que é uma contestação humana, mas nesse momento ele intercede mais uma vez. Aleluia. Pela humanidade. Veja que ele fala aqui que certo homem tinha uma figueira, simbolizando o Deus do céu, plantada na sua vinha. A vinha simbolizava a terra, mas especificamente os judeus. E foi procurar nela fruto, não achando. E é impressionante, irmãos, que toda hora nós vemos, lemos e ouvimos falar de frutos, mas o fruto aqui é apenas uma simbologia. O fruto é algo que Deus espera de mim e de você. Aleluia. O fruto, por exemplo, quando Jesus, no livro de Apocalipse, linda essa passagem, quando ele diz em 3:20, se eu não me engano: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. A minha parte eu já fiz.
Abrir a porta não depende de Jesus, Olha aí, papai. depende da igreja, depende de você, depende de mim, porque a parte do Cristo Ele já fez, e aqui Ele diz que procurou nela fruto e não o achou, e Deus fala: corta, porque já está na terra há 3 anos, inutilmente ocupando inutilmente um lugar. E Jesus fala: deixa mais um ano, Eita Deus de misericórdia. até que eu escase. Seria mais ou menos assim: Santo, santo. até que eu ame mais, até que eu a perdoe mais, até que eu vá falar mais, até que eu vá pregar mais, até que eu vá perdoar mais, até que eu vá curá-los mais. Mais um ano, Pai. Meu Deus. Até que eu a escave e a espere. E todos nós sabemos que o esterco, simbolicamente, significa nutrientes, significa vida, significa você enxergar uma coisa que está morrendo e você está dando vida a ele. Aleluia. É isso que falava essa parábola. Jesus fala da nação de Israel e da religião judaica, simbolizados na figueira. Ele ministrara ao povo de Israel, mas a nação e os líderes da religião judaica rejeitaram a sua palavra e o seu ministério. Jesus declara então que se a árvore não produzisse frutos em um ano, seria cortada. Os 4 anos, porque Jesus falou em 3 e pediu mais um, são 4 anos. Amém? A igreja entendeu? 3 anos Deus disse que a igreja estava estéril, não frutificava, e Jesus pediu mais um ano. 3 mais 1 são 4. Os 4 anos representam o ministério de João Batista por 6 meses, somado a aproximadamente o ministério de Jesus por 3 anos e meio. João pregava uma mensagem de arrependimento, que é a mesma mensagem que Jesus começou pregando. O Evangelho de João e o Evangelho de Cristo não havia diferença. Jesus começou nos chamando para o arrependimento. Deus estava procurando novamente frutos bons. Meu Deus. Deus estava, como nessa noite, nesse local, para você que está me ouvindo, para você que está aqui presencialmente, Deus ainda quer que nós frutifiquemos, que o nosso fruto seja um fruto de coisa boa, de arrependimento, de mudanças de vida. João pregava no deserto o mesmo Evangelho de Cristo, porém só encontrava frutos maus. Pregava por frutos de arrependimento, o qual produz literalmente uma mudança de mente. Irmãos, entendam que arrependimento não é, que arrependimento é diferente de remorso. Muitas vezes a gente encontra pessoas nas igrejas que diz que tem remorso disso, remorso daquilo. Irmão, remorso não muda ninguém. Você tem que se arrepender, você tem que se quebrantar, você tem que se humilhar perante Deus para que Ele possa realmente mudar a sua trajetória. Meu Deus. Mas os povos judeus orgulhosos acreditavam que, por serem filhos de Abraão, podiam contar automaticamente com as bênçãos de Deus. Nós vemos na Bíblia muitas vezes essa réplica em dizer: eu sou filho de Abraão. Mas Jesus falava para eles que o fato de ser filho de Abraão não garantia a salvação. Era preciso que eles mudassem, que eles tivessem arrependimento. Orgulhosos que eram, acreditavam que, por ser filhos de Abraão, podiam contar automaticamente com as bênçãos de Deus. Eles cediam
como povo escolhido de Deus. Eu vou repetir. Eles seguiam como povo escolhido de Deus. E é uma verdade. Eles foram o povo escolhido por Deus. Porém, não entendiam que essa escolha era para um chamado de Israel para Deus, conforme está em Gálatas 6,16. A palavra do Senhor diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Pastor, o senhor está falando em Israel de 2 a 2 Israel? Não, há um só Israel, mas há 2 tipos de pessoas, simbolizados aqui, pelos filhos bons e pelos filhos. Meu Deus! Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A lei não salva, mas a lei levava até a presença de Jesus pela fé. E continuando, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus o Cristo, conforme está em Gálatas 3,14, porque nem todos que são de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Quem tem promessa de Deus? Glória a Deus! Todos nós, todos nós, graças a Deus. João Batista foi um precursor desta mensagem. O tempo havia chegado para a figueira produzir bom fruto, fruto de arrependimento. Ser um descendente de Abraão não era qualificação. Agora Jesus está trazendo uma nova aliança. É impressionante que no próximo domingo vai ser falado dessa nova aliança. E muitas vezes nós ouvimos isso, pastor, em cada culto de ceia, e não temos noção da grandeza quando Jesus fala: eis que este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Irmãos, tem um peso espiritual tremendo a todos aqueles que estão debaixo desse sangue. Agora Jesus está trazendo uma nova aliança, e como João Batista diz em Mateus 3,10, já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado estava sendo posto à raiz da figueira. Qual figueira? A figueira da religião judaica, a figueira da religião judaica que falhou em produzir bons frutos de arrependimento, ou seja, uma mudança de mente na vinda do Messias. De acordo com a parábola da figueira, havia ainda um ano designado para que a religião judaica produzisse esse fruto. Então, certa manhã, pouco depois de purificar o templo e derrubar as mesas dos cambistas, Jesus realizou um milagre profético, como está em Mateus 21:19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus estava novamente procurando por fruto na figueira, mas não achou nada além de folhas. A religião que a nação de Israel cobriu a si mesmo com as folhas de tradições, da religiosidade, de rituais, de costumes, mas não havia fruto de arrependimento.
nos seus corações. Naquele momento, ele amaldiçoou a figueira e ela secou. A velha aliança acabava e a nova aliança, no sangue de Jesus, é agora a única entrada no reino de Deus. Glória a Deus. Meu Deus! A oliveira é o Israel espiritual. Nós falamos até agora da figueira. Agora nós vamos falar da oliveira. A oliveira também é significante como um símbolo, a árvore símbolo de Israel. O Salmo 128 é um cântico escrito sobre aqueles que temem ao Senhor. E no versículo 1, falando do remanescente fiel de Israel, o verso 3 diz que Jesus diz que seus filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. É uma profecia para a minha vida, para a tua vida. Zacarias 4 fala que duas oliveiras no original hebraico indica dois ramos da mesma oliveira que suprem óleo para a lâmpada. Esse é o significado da oliveira. A oliveira é a árvore da qual o óleo é extraído, o mesmo que simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E foi uma promessa de Deus que se cumpriu em Pentecostes. Aleluia. O óleo na Escritura é claramente símbolo da unção do Espírito Santo. Assim, a oliveira fala do lugar onde a unção de Deus habita. Aleluia! A oliveira fala de um Israel espiritual. Eu vou repetir. Aleluia! A oliveira fala de um Israel espiritual. E alguns significados do óleo, apenas para adornar a pregação, é adoração, iluminação e sustentação. Meu Deus. Todas essas coisas simbolizam Deus na nossa vida, o Espírito Santo agindo na nossa vida. Ele é digno de adoração. Glória a Deus! Ele é aquele que ilumina, que mostra o caminho. Ele é aquele que nos sustenta em todos os dias das nossas vidas. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Quando nós lemos aqui Jeremias 11, 16 e 17, Jeremias profetizou sobre um tempo em que um fogo seria aceso na oliveira verde de Israel, em que alguns ramos seriam quebrados. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo estava falando na carta aos Romanos. Ele começa o capítulo 11 perguntando: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Olha aí. A resposta está no verso 5. Agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E no verso 7 continua que diremos, pois? Que Israel busca isso e não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Eu vou repetir. A eleição os alcançou. Todos nós fomos eleitos Graças a Deus! pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Aqui temos novamente um quadro dos figos bons e dos figos ruins. Os figos bons alcançaram salvação em Jesus, enquanto os figos ruins ficaram cegos. A diferença, porém, entre a figueira e a oliveira é que a figueira secou, enquanto a oliveira teve apenas alguns ramos cortados e substituídos. A figueira, a religião judaica passou, mas a oliveira, o Israel espiritual, vive. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Vive. Glória a E Deus. como observe o verso 16, ainda em Romanos 9: se for santa a raiz, também os ramos serão. Irmãos, isso é muito profundo. Busque entendimento em todo esse capítulo 9 de Romanos. Aleluia. Muitos hoje nos dizem que o judaísmo é a raiz do cristianismo. Há pregações de homens
no púlpito, querendo que nós voltemos aos costumes, com vestes, com ritos, com formalidades que não nos levam a Deus, muito pelo contrário, nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Porque se Deus tirou, não serve para nós. Olha aí. Ele deixou a sua palavra, Ele deixou o seu Espírito. Essa é a vertente do crente, esse é o nosso caminho. A raiz da oliveira, porém, não é a religião judaica. A lei, a religião judaica, foi apenas um tutor, um condutor para nos trazer aqui. Conforme Gálatas 3, 24, 25, claramente declara que, tendo vindo a fé, já não mais permanecemos subordinados ao condutor. Tendo vindo a fé, já não pertencemos mais às crenças religiosas, já não mais pertencemos às leis, que apenas mostram que eu sou um pecador, mas não pode tirar o pecado de mim. A raiz da oliveira é a fé, não a lei. Podemos ver que enquanto a figueira da religião judaica secou para nunca mais produzir fruto na terra, a oliveira do Israel espiritual vive, formada de ramos de todas as nações da terra, tanto de judeus como de gentios, todos de acordo com uma só fé, uma só vocação, olhar para Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que Deus trouxe nessa noite para que nós meditemos, para nós vermos a diferença entre a lei e a fé, para nós vermos que há muitos anos, desde praticamente 2, 3 mil anos atrás, Deus tem se preocupado com o homem. Sim. Ele não deixou o homem do lado. Ainda que ele amaldiçoou a figueira. Há um versículo, eu não me lembro de qual parte da Bíblia, que diz que Deus voltará para buscar Israel. Olha aí, meu Deus. Deus tremendo. Apenas, digamos assim, uma passadinha, tirando a sujeira, porque eu não conheço a palavra exatamente o significado dela, mas eu sei que aquilo que Jesus prometeu é que haverá um tempo em que Israel será totalmente cercada por todas as nações. Totalmente cercada por todas as nações. Seria assim, um grãozinho de areia em volta de um oceano. E a palavra de Deus diz que vão acontecer coisas e que 1/3 de Israel será destruído. Meu Deus. E quando começar essa guerra, quando começar essa destruição, a palavra diz que eles vão se lembrar de Jesus. Olha. Eles vão se lembrar do Messias. E eles vão ver que na fé deles, naquilo que eles criam, o Messias não veio. Mas porque sempre a palavra de Deus deixa um remanescente, mas um vai se lembrar, ele veio e nós não o aceitamos. Meu Deus. Se ele veio, ele pode voltar. E a palavra de Deus diz que eles clamam por Jesus. E Jesus é exatamente aquele que a Bíblia diz: o leão da tribo de Judá Glória. vai entrar Glória a para Deus. destruir os inimigos de Israel e vai dar a oportunidade de salvação a todo aquele que crer no Messias. Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Deus Aleluia. é misericordioso, ainda que Deus é justo, e muitas vezes nós confundimos a justiça de Deus com maldade. Você ouve muitas coisas: se Deus é justo, por que meu filho nasceu morto? Se Deus é justo, por que isso, por que aquilo?
E isso nós vamos ouvir até que Jesus volte novamente, aliás, na segunda vinda, porque ele não voltará na terra, mas até que nós, como igreja, subamos, podemos ouvir isso. Sim. Certa feita eu estava no meu trabalho, estou terminando, e uma senhora que eu não conhecia, uma corretora nova, quando ficou sabendo que eu era pastor, apontou o dedo para mim e falou assim: "O senhor é pastor?" Eu falei: "Pela misericórdia de Deus. O senhor pode me dizer por que Deus tirou minha filha com 21 anos, a moça mais linda da terra?" Eu falei: "Claro que eu posso." Ela ficou meio assim: "O senhor pode?" Eu falei: "Pode." "Por quê?" Eu falei: "Porque Deus deu uma oportunidade de salvação para ela. Meu Deus. Se ela ficasse, muito provavelmente ela não seria salva. E Deus a chamou porque ele é anjo. E vai diante dele ter a oportunidade de salvação." E eu falei da palavra de Deus, porque ele disse que ele quer salvar todos. E ele disse que quando ele fosse pregado naquela cruz, ele atrairia todos a ele. Meu Deus. Todos vão ter oportunidade de ser salvos. Eu passo ao pastor, e se você quiser, aplauda a palavra de Deus.